O Visita na Record está de volta e o nosso assunto agora é inovação na construção civil. É um sistema construtivo de alvenaria estrutural formado por blocos monolíticos de concreto pré-fabricados que resultam numa estrutura altamente resistente e leve. A gente vai explicar melhor. Essa estrutura é fácil e sustentável porque gera redução de resíduos e evita desperdício. Eu vou conversar agora com a nossa entrevistada Iris Freire, arquiteta, inventora desse sistema e proprietária da empresa Lightcon, em Franca. Bem-vinda, Iris. Obrigada, Rodrigo. E aí, qual foi o start, né? Como é que começou essa ideia? O start foi após, já estou há 15 anos no mercado, passando por estresse, né? Que todo mundo fala, obra é sinônimo de estresse no dia a dia. É. E por ver que ainda o Brasil ele tem uma forma muito arcaica de se construir. Então, pensando nessa questão de trazer benefícios, de melhorar a qualidade e também diminuir essas questões, tanto do estresse, gerar maior rapidez, né? Visando também a sustentabilidade, que foi o start que eu tive para dar o início aí na Lightcon. Muito bom. A gente usou umas palavras aqui que podem soar um pouco difíceis para o pessoal de casa, né? Blocos monolíticos, né? E tudo mais. Vou deixar para você explicar direitinho para o pessoal o que significa, como é que funciona esse novo sistema de construção, então. O sistema ele é formado por blocos térmicos. Eles são placas de concreto com um isopor, né? O EPS, que é o termo técnico. E ele são paredes prontas. Se a gente fala pronta, é que ela já vem com acabamento de reboco, então você não precisa rebocar. Você assenta esses blocos, ele tem uma proporção maior, né? Ele seria 12 tijolos já rebocados, só que ele tem 1/3 do peso da estrutura convencional. Então, ele causa leveza na estrutura, né? Além dessa questão do benefício térmico, que é fantástico no sistema. Então, você acaba tendo uma casa térmica, um barracão, uma empresa, né? Isso reduz aí o uso do ar-condicionado, o impacto da energia, né? Então, tem vários fatores. E também, durante a execução da obra, ela tem uma diminuição nos resíduos aí que você gasta. Você gasta menos concreto, menos ferragem pela leveza da estrutura. Também no assentamento você tem uma redução aí de cimentos, né? Por causa da massa você utiliza menos do que o convencional. Então ele vem mesmo, esse nome todo técnico, né? Nada mais é que são blocos, ele é um bloco único formado por esse material, que são blocos térmicos de parede pronta. Bom, de 15 anos para cá, quando você começou com a Lightcon, como é que isso tem sido recebido pelo mercado? É só uma correção, né? Eu estou 15 anos como arquiteta. Perdão, 15 anos na profissão, na profissão, né? A Lightcon, ela surgiu há 4 anos para cá. Ah, então a Lightcon é mais nova, ela tem 4 anos. Então, vou refazer a pergunta de 4 anos para cá. Então, como é que tem sido a recepção do mercado em relação a essa inovação? Rodrigo, assim, no começo, quando a gente começou a trabalhar, houve um pouco de insegurança, né, das pessoas, uma coisa nova. Até um parceiro meu que é engenheiro, na época, ele até falou, você é louca, tá fazendo um negócio desse e tal. Mas, assim, hoje a gente tem toda uma estrutura, é tudo laudado, foi feito por laboratórios técnicos reconhecidos pelo ITA, né? Então, assim, a gente tem todo um suporte desse trabalho feito, laudado, tudo certinho, e a gente vem conquistando o mercado. Lógico que é uma inovação, é algo que a gente tem que ir, né, quebrando aí os paradigmas. Exato. Mas hoje, por exemplo, de mais ou menos 1 ano e meio para cá, por exemplo, o uso do EPS ele já vem difundindo, sendo muito forte, né, o trabalho que vem sendo feito. A diferença é que ele não é aquelas placas GPS inteiras que você tem que rebocar depois. Ele é um bloco, então ele é muito parecido, o assentamento, o formato dele, do que a gente tem em tradicional. Então, quando eu fui desenvolver, foi justamente pensando isso, manter essa tradicionalidade, que é da construção civil, né, da mão de obra, que é a maior geradora de emprego, a segunda maior geradora de emprego, e o pessoal tem um pouquinho assim de receio de uma coisa. Então, eu não queria que fosse uma coisa que precisasse de uma mão de obra muito especializada, que pudesse ser feito por um pedreiro, um servente, que é o que a gente usa. E foi daí que partiu a ideia também, né? Legal. Vocês devem abrir uma filial aqui em Ribeirão Preto. Sim. Nós temos pontos de venda já em São Paulo, nós temos em Santa Catarina. A fábrica é em Franca hoje e a gente está abrindo uma aqui em Ribeirão, né? Um ponto de venda em Ribeirão. E quem quiser aí abrir uma franquia, como é que faz? Nós estamos franqueando, né, a fabricação desses blocos.
Então, a nossa ideia é estar distribuindo aí para todo o país, quem tiver interesse, quem trabalhar na área da construção civil, pode ser arquiteto, engenheiro, pode ser pessoas que são empreendedores, né? O perfil empreendedor. Às vezes a pessoa tem uma produção já de blocos de outro tipo. Então, a gente está buscando essas pessoas, né? E oferecendo essa parceria como uma franquia. Inclusive, a gente está com uma campanha agora, que quem pode adquirir a franquia está com 50% de desconto na taxa de franquia, ainda pode ser parcelado aí em 12 vezes, que aí é o período que ele vai estar estruturando toda a empresa, né? Bacana. Vamos falar de empreendedorismo social. A Lightcom, ela apoia projetos de combate à miséria e também falta de moradia. Como é que funciona esse projeto, Iris? O projeto surgiu com a ideia assim, essas franquias, conforme elas vão desenvolvendo as vendas, né, o pessoal das vendas, o percentual em cima do royalty pelo produto, ele é destinado a projetos sociais de construção, né? Sei. Então, hoje a gente tem alguns projetos em Franca e a ideia é estar distribuindo para mais lugares, né? Lembrando que para quem for abrir a franquia, vocês oferecem também o treinamento, né, do pessoal. Sim. A gente oferece treinamento. Na questão da franquia, nós oferecemos todo o know-how. Então, chegamos lá, a gente auxilia toda a abertura, o processo, né, da industrialização desse produto, treinamento para quem tanto vai vender, quem vai executar, mas assim também como quem vai comprar. E às vezes tem a mão de obra, às vezes o engenheiro, o arquiteto, ele quer trazer essa inovação para os projetos dele. Ele pode estar indicando a gente dá todo o suporte, inclusive para a mão de obra de quem for executar, a gente faz o treinamento para estar executando. Uhum. A gente está falando de algo mais fácil, né? Mais barato também, né? A gente pode dizer. Sim. Quando você vai comparar, se você comparar preço de metro quadrado, ele vai ficar equiparado com a parede convencional. Sei. Só que quando você coloca na ponta do lápis a questão de tempo, a questão da estrutura, só a questão de estrutura, a gente tem assim exemplos de projetos que teve uma redução aí, praticamente de quase 50% do aço. Por causa da leveza, ele dá um impacto, então ele diminui o uso do aço, do concreto. Então são várias coisas, ele vai criando uma cadeia, né, de redução aí de materiais que no final da obra ele dá um impacto bem bacana. Legal, a gente está falando aqui de uma boa ideia, né? Fácil, sustentável, né? Economicamente viável. Muito bem. Iris, vamos deixar os contatos aí para o pessoal, rede social, enfim. Tá, a rede social é @Lightcom Brasil. E o telefone é o DDD 16 99294 7576. Conversei aqui com a Iris Freire, arquiteta, inventora desse sistema tão bacana aí, usado na construção civil, que tem cada vez mais entrada nesse mercado bastante competitivo. Iris, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record e seja sempre muito bem-vinda e mais sucesso ainda para você. Agradeço, Andrine.